Mais uma vitória espetacular do Sport Clube Internacional na Libertadores da América. Desta vez o alvo abatido foi o Nacional de Medellín, que agora a modernidade chama de Atlético Nacional de Medellín. Mas vamos ficar chamando como os próprios colombianos chamam eles, Nacional de Medellín. Jogo difícil, como todos nós acreditávamos que ia ser. Jogo bem difícil. Mas o momento do Inter é maravilhoso. Que nem disse um ex-técnico do Inter aí, eu tô ilusionado com o Inter. Muito ilusionado com o Inter. Mas também eu sei que o caminho é longo. A caminhada é longa, muito longa. Tem muito chão pela frente ainda. Então, assim, ó, para quem não gosta de se decepcionar, não crie expectativas. Vai com calma. Vamos ir jogo a jogo, torcendo para que a pregação do Roger e seus jogadores seja verdade. No final do ano a gente comemore títulos importantes, né? A cada jogo que passa, o Inter demonstra mais vontade, mais disputa, mais garra, que é aquilo que todo torcedor do Inter espera do seu time. Então nós torcedores temos que acreditar e apoiar esse elenco maravilhoso e a comissão técnica Roger Machado. Eu tenho visto muita gente dizendo que o Inter é o melhor time do Brasil, que o Inter é não sei o quê, mas tudo certo, vamos lá. Só o seguinte, ó, não podemos criar expectativas gigantescas, porque tem muita competição pela frente, muita. Até agora está maravilhoso, maravilhoso, espetacular. Tudo que a gente sempre sonhou. Time jogando bem, torcida apoiando e vitórias. O mais importante, vitórias. Vitórias, voltamos a vencer. Voltamos a vencer. Em um vídeo recente aí eu falei que eu estava esperando para ver como é que ia ser os resultados, o desempenho do Inter nas partidas contra o Atlético Nacional de Medellín e contra o Palmeiras, que são os adversários mais difíceis aí para frente. E logo em seguida tem o Grenal também, que daí é outro papo. Mas eu falei que eu queria ver o jogo contra o Nacional de Medellín por um simples motivo. Eu queria ver se o Inter ia repetir em casa aquelas partidas que fez, aquela forma de atuar das partidas contra o Flamengo e contra o Bahia. Convenhamos, não foi nem um pouco parecido, nem um pouco parecido. É claro, o Atlético tem um bom time, né? Mas não conseguiu fazer com que os venenos que foram aplicados pelo Bahia e pelo Flamengo tivessem tanto resultado assim. Apesar disso, o Nacional começou pressionando o Inter dentro de casa, veja bem, dentro de casa. Em especial atuando por onde? Lado do Bernabéu, como eu venho destacando nos últimos jogos, nos últimos vídeos. Todos os adversários passaram a atacar o Sport Clube Internacional pelo lado do Bernabéu, para que ele não consiga fazer o segundo momento do seu futebol, que é o ataque. Outra coisa que eles abusaram ontem foi os lançamentos, que já vinham ocorrendo, ocorreu contra o Bahia, ocorreu contra o Flamengo, os lançamentos, em especial da intermediária nas costas da defesa para fazer os atacantes adversários correrem e os nossos defensores correndo de costa. Isso é um problemaço, tá? E além disso, esse time do Nacional também abusou da velocidade nos contra-ataques para tentar surpreender o Inter. Somado a isso, no começo da partida, teve alguns jogadores que pareciam estar assim desatentos ou numa rotação um pouco diferente. Por exemplo, o Bruno Henrique, o Alan Patrick e o Fernando erraram lances bizonhos, coisas que eles não têm costume de errar, né? Em especial aos 7 minutos de jogo, o Alan Patrick recebeu uma bola na frente da grande área do Inter, perdeu a bola
os colombianos fizeram um salseiro, a bola foi parar num atacante na marca do pênalti. Se o cara não bate errado, a gente estaria falando de outro jogo aqui. Mas enfim, a vida é assim, né? Quem quer ganhar tem que se expor, e para se expor, acaba deixando a parte defensiva mais aberta. O Nacional tem um grande time de futebol, um belo time de futebol, time com bom toque de bola, que inverte muito bem as bolas, que é forte fisicamente, que é uma coisa que é bem difícil de ser enfrentado, né? Então é um adversário muito difícil, muito difícil. Eu acho que contra o Bahia vai ter dificuldades, e se tiver dificuldades é capaz os dois brasileiros passarem. Eles aproveitaram em alguns momentos, tá, que o Carboneiro, que tinha que auxiliar, que ajudar o Bernabé na marcação, diversas vezes acabou esquecendo de marcar o seu jogador. E nisso acabou criando algumas jogadas pelo lado direito, em especial no primeiro tempo. Mas mesmo assim, outra coisa, várias vezes, a gente viu o Nacional chegando com mais jogadores no ataque do que nós tínhamos de jogadores de defesa. Ou seja, alguma coisa estava errada naquela situação. Mas mesmo assim, o nosso duro sistema defensivo acabou conseguindo evitar os gols do adversário, né? Que é muito bom, excelente, mas é uma coisa que tem que ser corrigida. E Roger corrigiu isso no segundo tempo, mexeu algumas peças, o mesmo time mexeu algumas peças e fez com que o rendimento aumentasse muito, né? Aos 2 minutos, uma bola lançada em profundidade para o Wesley, ele entrou na grande área, foi derrubado, pênalti, indiscutível. Se alguém disser que não foi pênalti, vai caminhar para fazer vento. 4 minutos depois, o Alampa bateu, marcou um gol, vamos lá, comemoração, aquela coisa toda. 4 minutos depois, um defensor perto da linha defensiva, da grande área defensiva do Nacional, lançou em profundidade o Viveiros. Rogel saiu correndo na marcação, só que demonstrou que desde que voltou de lesão ele não conseguiu ainda recuperar totalmente a sua parte física. E por ser um jogador alto e pesado, também está com extrema dificuldade de recuperar o ritmo de jogo, que é fundamental para um jogador como ele. Jogador muito grande, pesado, ele precisa muito ter o ritmo de jogo, porque senão acaba acontecendo o que vem acontecendo com ele nos últimos jogos. Por sinal, não sei se não vai perder espaço no time, né? Vamos ver. Outra coisa, o Antony, eu vejo muita gente comemorando as atuações do Antony. Ele está muito bem nessa temporada, como ele já tinha ido bem na temporada passada. Um bom goleiro, excelente goleiro. Agora, ele precisa corrigir um defeito grave que ele tem, que é nos cruzamentos na hora de sair para fazer a defesa. No jogo de ontem, ele foi soquear uma bola, a bola caiu quase dentro da grande área. Então, assim, não pode. Tem que corrigir isso aí, tá? Tem que corrigir isso aí. Aos 15 minutos, por sinal, o Rinestrosa podia ter empatado em um cruzamento da esquerda que chegou na direita. Bernabé já estava marcando um atacante do adversário dentro da área e ninguém acompanhou. Quem é que teria que ser acompanhado? Ou o Vitinho ou o Carboneiro, e não chegaram. No caso, o Carboneiro não apareceu. Isso é uma coisa que o Roger, se quiser manter o Carboneiro no time, vai ter que resolver. 7 minutos depois, o Rinestrosa deu um carrinho por trás e acabou expulso com justiça. Não tem que reclamar também disso, pelo amor de Deus, né? Depois disso, o Inter passou a dominar e acabou fazendo a goleada, né? Eu gostei muito da volta do Tabata, tá?
Ele ficou um longo tempo afastado. Eu imaginei que ele teria muita dificuldade para pegar ritmo, para voltar a jogar normalmente, mas ele entrou num jogo que estava uma correria danada, entrou com coragem, disputando muitas bolas, procurando o jogo. Roger acaba de ganhar mais uma reposição, né? Que por sinal tá bem boa a reposição do Inter. Os jogadores têm saído do banco e têm ajudado muito. Outro jogador que se destacou ontem foi o Wesley, né? Ontem não, nos últimos jogos ele vem se destacando. Esmirilhando ele vem na realidade, né? Ontem o atacante fez mais um belo jogo, né? E eu cornetei quando ele contratou, achei que não ia dar certo. Mas a coletividade do Roger faz com que muito jogador meia-boca consiga ter desempenho muito além do que eles têm na média. Por sinal, a frase do Roger, se apegar ao sistema quando as coisas não vão bem, pode ser visto na prática, dentro de campo, nos jogos. Convido todos vocês a prestarem atenção nisso. Tá? Dentro de campo, a todo jogo, ou quase todos os jogos, muitos jogadores acabam se destacando. Não é um ou dois, são vários. Um jogo é o Bruno Henrique, no outro jogo é o Fernando, no outro jogo é o Ronaldo, no outro jogo é o Wesley, no outro é o Vitinho e assim por diante. Aqueles que não se destacam tanto, mesmo não deixam de ajudar. Por sinal, muitas das atitudes deles dentro de campo fazem com que o Inter consiga ter esse desempenho que vem tendo, que não está sendo de altos e baixos. O Inter vem empatando e vencendo. Né? Então é o seguinte, aqueles jogadores que não se destacam, de alguma forma contribuem para a parte coletiva, que é a parte mais forte desse Inter do Roger Machado. Vocês querem ver uma coisa que... Vou levantar uma bola aqui, vocês vão prestar atenção e vocês vão ver que tem razão. O desempenho coletivo do Inter dificulta los invictos de criticar sistematicamente um ou outro jogador. O da vez é o Rogel, e com algum sentido, porque ele vem tendo dificuldades físicas. Mas a coletividade faz com que o grupo cresça junto. A hora que apertar, vai ter o companheiro para ajudar na defesa, vai ter o companheiro para ajudar no lance ofensivo. Então, assim, ó, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Só é aquela coisa, pra gente ser campeão, não adianta estar maravilhoso em abril, tem que estar maravilhoso em novembro. Senão, não vai ter resolvido nada. Por mim, o jogo contra o Fortaleza teria que ser o jogo de preservação dos jogadores mais importantes do Inter. Mas como assim, Carmelito? Não vale os 3 mesmos pontos que o jogo no Beira-Rio? Sim, vale. Só que é uma viagem longa, depois de uma série com jogos complicadíssimos. Então, assim, ó, por exemplo, jogadores como Alan Patrick, Fernando, Bruno Henrique precisam ser preservados. Se não for contra o Fortaleza, vai ter que ser logo adiante. E os jogos seguintes são Palmeiras, Grêmio e depois Nacional do Uruguai. Jogos que nós precisamos vencer de qualquer maneira. Então, eu julgo que o importante seria aproveitar essa viagem longa e deixar os caras em Porto Alegre descansando e treinando, obviamente. Como eu falei lá no começo do vídeo, depois dessa reta inicial aí das principais competições da temporada, os resultados são maravilhosos. E eu tô ilusionadíssimo. Muito, muito mesmo. Mas eu ainda não posso apontar o Inter como favorito ou como candidataço a títulos. Por quê? Porque vão passar muito árbitro ruim e muito time bom pelo nosso caminho ainda. Muitos. Então calma, vamos na paz. Pensa no que o Roger, no que os jogadores estão dizendo. É jogo a jogo. Vamos com calma. Até agora tá maravilhoso. Vamos comemorar, caramba! Vamos, Inter! Muito obrigado por ficar até aqui. Deixe o seu like, se inscreva, deixe a sua opinião para a gente trocar uma ideia.
Vamos trocar uma ideia, eu quero ver o que você está pensando, que só prestando atenção na opinião dos outros é que a gente consegue crescer com as nossas. Abraço e até o próximo. Isso pode ajudar o Inter em outro detalhe, já que o Inter é bem treinado, como tu diz. Já renovou o contrato? Tá renovando. Tá no forno. Não é, presidente? Tá no forno. Acho que se tudo der certo, no final da semana a gente deve estar assinando um novo momento.